só. Maravilha, 1000 grau. Olá, gente, tudo bem? Boa noite para todos. A Gabi aqui dando uma mão pro tio. Boa noite, gente. Bom, vamos aqui. Pessoal, por acaso eu pedi para vocês me lembrarem de alguma coisa ontem? Só em si. Olá, olá. Ó, Paula, então me diz o que aí? Eu não estou lembrando. Não, ninguém lembra. Então tá, pessoal. Tá bem. Valeu, Pedro. Bom, então, tá. Então, assim, ó, pessoal, eu tinha dito para vocês que ah, oxítonas correspondem a 15% das nossas palavras que têm 2 sílabas ou mais. Tá aparecendo para vocês também, eu achei que era só aqui para mim. É algum recurso, eu acho que da câmera que não desativaram, que é para recortar o meu espaço, eu acho, óbvio. Então está indicando a câmera. Não sei, viu? Vou me arriscar, vocês vão ter que ver com ele. Ah, não tem neuroses, né, Maria Fernanda? Paroxítonas, eu dizia que são 80%, e proparoxítonas, 5%. Pessoal, por que eu estava trazendo esses números aqui para vocês? Vocês lembram que ontem eu disse para vocês que a acentuação gráfica ela marca os casos de exceção, né? Então, por aquilo que eu falei para vocês, ó, ah, bolo é aqui a sílaba tônica, asilo é aqui a sílaba tônica, poço é aqui a sílaba tônica. Há um padrão de que palavras terminadas em o sejam paroxítonas. Ou seja, muita gente me pergunta sobre isso aqui, ó. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? É coco, né? Assim como isso aqui é bobo. Mas se eu quiser, por exemplo, comer um bobó de camarão, de preferência na Bahia, né, pessoal? Porque não tem por que comer bobó de camarão. Aí eu tenho que marcar para indicar que a sílaba tônica é a de exceção naquele caso ali. Lembram disso? Espero que lembrem. Tá? O que isso tem a ver com essa estatística aqui? E existe uma regra que é a seguinte, ó. Proparoxítonas são todas, absolutamente todas elas, acentuadas. Por quê? Porque elas são raríssimas na nossa língua. Elas. Perdão, pessoal. Elas correspondem a apenas 5% das nossas palavras. Então vejam aqui, ó. Leiam para vocês em voz alta.
está escrito aqui? Não. Tem um exemplo melhor. O que está escrito aqui, ó? O que eu espero que vocês... O que eu espero que vocês leiam aqui? Ah, não sou só eu, então, o problema, Diana. Obrigado. Tá? O que está escrito aqui, pessoal? O que eu espero que vocês tenham lido? Medico. Tá? Porque olha lá, ó, palavras terminadas em O são paroxítonas, certo? Então essa palavra aqui é medico. E tu só vai ler uma palavra como proparoxítona se houver um acento ali indicando que ela é proparoxítona. Então aqui a gente tem medico, do verbo medicar. Eu medico meus pacientes, disse o doutor. E aqui a gente tem o substantivo que nomeia a pessoa, né, dessa carreira, médico ou médica. Perfeito? Bom, vamos lá. A gente vai ter, pessoal, desculpa, alguém quer tirar print ou copiar isso aí, eu posso passar? Fale agora ou cale-se para sempre. Não, vou falar daqui a pouco, né? 3, 2, 1, foi. Pessoal, isso aqui vocês não precisam copiar, tá? Apenas entendam. Regras por terminação, ou seja, o que interessa. Como as palavras vão terminar? Como é que é a última letra delas? Como é que é a última sílaba delas? 15% oxítonas. Das outras aí avisa. Então, as proparoxítonas, na verdade, não tem nada a ver com terminação, tá? Podiam estar fora aqui. Todas elas são acentuadas. Mas monossílabos tônicos, a gente vai ter que olhar como é que elas acabam. Oxítonas e paroxítonas, vamos ver como é que elas acabam. Tá? Interessa a última sílaba da palavra. Aí a gente tem essas duas regras especiais aqui. Tá? Ditongos abertos, que ela muda de ditongo fechado para ditongo aberto a pronúncia, e hiatos tônicos, que nos indicam quando o I ou o U não é semivogal, e sim uma vogal tônica. Tá? E, por fim, os acentos diferenciais, que são aqueles acentos que servem única e exclusivamente para diferenciar vocábulos, diferenciar palavras. Tudo bem? Vamos lá, então. Primeira regra, pessoal. Proparoxítonas. Eu já saio da frente aqui. Para que lado eu tenho que ir? Para cá. Aí. Primeira regra. Proparoxítonas. Como eu disse para vocês, pessoal, serão sempre acentuadas graficamente. Se não houver acento gráfico, ou ela é paroxítona ou ela é oxítona. Proparoxítona tem que ter acento. Então, olha aqui, ó. Música, antídoto, errático, anêmona, íamos, problemático. Sempre se vocês contarem do fim para o início, vocês vão chegar ao número 3, ou seja, a antepenúltima sílaba tônica. Tá? Quando for a antepenúltima sílaba tônica, né, contar 3 sílabas do fim para o início, isso quer dizer que ela é uma proparoxítona e aí ela deve ser acentuada por esta regra sempre. Pessoal, essa é a regra que a maioria das pessoas sempre lembra. Aí, ela acaba sendo a regra mais fácil, né? Todas elas são acentuadas. Tu sabe o que é uma proparoxítona, né? Tu tem que focar nisso. Tu sabe que todas elas são acentuadas. Devemos, então, torcer para essa regra cair, já que todo mundo sabe? Evidente que não, meus queridos. Vocês estão aqui numa terça-noite, tá?
me aturando, entendeu? Então, a gente tem que torcer para cair questão mais difícil do que isso, tá? Porque até os amigos de vocês que agora estão, sei lá, na praça, fumando cola, cheirando maconha, tá? Até esses amigos de vocês vão acertar uma questão dessa, tá? Então a gente vai ter que torcer para não cair isso aqui, certo? Pessoal, como é que isso aqui cai na URGS normalmente? Olha só. Sim, Karen, exatamente. Exatamente. Olha só, o que que aconteceu. A minha irmã é bicho triste, né, pessoal? Ter irmão, irmã, então é bicho triste. A minha irmã tentou jogar o meu nome na lama. Eu já fazia, eu estava tinha concluído o segundo semestre de letras, e a minha irmã foi fazer vestibular. Então, eu fazia letras há um ano já, e a minha irmã foi fazer o vestibular. E aí ela vai para a prova e tem uma questão com essas duas palavras aqui, ó. Desculpa. Ah, então é o seguinte, pessoal. O que que caiu na prova da minha irmã? Uma afirmativa, nada, Amanda. Uma afirmativa dizia assim, ó, as palavras está e hóspede, se perderem o acento gráfico, tornam-se outras palavras da língua portuguesa. Aí a minha irmã disse assim, ó, está, ok, porque se tu tira o acento, vira esta, né? O pronome demonstrativo. Aí, segundo a minha irmã, isso aqui não virava outra palavra da língua portuguesa. Vejam, qual é a sílaba tônica? É o P. E como é que fica? Hospede. Vejam, pessoal, que fica a forma verbal do verbo hospedar, no presente do subjuntivo, tá? Talvez eu hospede algumas pessoas na minha casa, certo? Então, se perder o acento gráfico, isso aqui vira uma outra palavra, porque vira uma forma do verbo hospedar na língua portuguesa. Vejam que a mesma coisa. Maria, vejam que a mesma coisa acontece com música. Se eu tiro o acento de música, a sílaba tônica fica no zi. E aí fica algo do tipo assim, ó. Esse violonista musica poemas clássicos da literatura brasileira. Ou seja, fica uma forma do verbo musicar alguma coisa, né? Ato de transformar algo em música ou colocar música em alguma coisa. Tá? Então, isso às vezes acontece e, normalmente, quando cai proparoxítona, é assim que a URGS te pergunta. 1000 grau, pessoal? Alguém mais aí precisa de espaço que eu vá para o lado para copiar, para tirar print? Porque esse slide está dado e eu quero ir para o próximo. O que houve que está todo mundo botando o dedo para baixo? Deu algo errado aí? Agora veio me deixando louco, pessoal. Ah, que não precisa, entendi. Tá. Obrigado, Joana. Então, vamos lá. Eu posso só me abaixar. Ó. Monossílabos tônicos, pessoal. Então, vejam vocês. Se a palavra não possuir divisão, né, não tiver possibilidade de separação de sílabas, se ela for monossilábica, ela será acentuada quando terminar em A, seguido ou não de S, tá? E, seguido ou não de S, e O, seguido ou não de S. Vamos lá. Então, monossílabos tônicos. Eu vou tomar um chá.
ele é um as da... O que vocês estavam tendo antes? Ela é um as da filosofia, né? Lá pode ser uma nota musical ou um advérbio de lugar. Valeu, Maria. Ou elas são más, né? Sinônimo de ruins, malignas, tá? O E e o O, pessoal, vão apresentar ainda uma variação que é o seguinte: nós vamos ter o acento agudo para a pronúncia aberta, pé e pés, tá? E vamos ter o acento circunflexo para a pronúncia fechada. Forma verbal do verbo ver, ele vê, ele vê alguma coisa, tá? Res, tá? Para quem assiste Campo e Lavoura, Globo Rural, eu não preciso explicar, mas para quem não assiste, pessoal, a res é o gado, a cabeça do boi, né? Quanto é que está valendo a res? Né? Seria uma vaca, certo? Com o a mesma coisa, tá? Aberto, pó, né? Aspirar o pó de casa e tal. O cos da calça, vocês que são pessoas, né, chiques, elegantes, vocês são pessoas que se preocupam com essas coisas, que é o cos da calça. Eu nunca perguntei na minha vida. Vô, eu botei aqui como se fosse um apelido, né? Assim, mas poderia ser o exemplo vô, né? Também e tal. E a forma verbal pôs. Certo, turma? Então, quando for monossilábica e tiver assim, monotônico e terminar assim, leva acento. Pessoal, vou fazer aqui em outra cor. Azul. O, o, em tocar. Esse azul claro. Isso. É a altura da calça, né? Tem aquelas calças bem baixas, que é com cos baixo, ou aquelas calças mais altas, assim, até acima do umbigo, que são cos alto. É isso aí, Maria Fernanda. Aqui eu vou botar os átonos. Ah! Pessoal, então assim, ó, monossílabo átono. Para a gente ter na nossa língua, como é que acontece? A gente pode ter, por exemplo, eu saí atrasado, mas cheguei no horário. Vocês sabem que esse mas não tem acento, né? Então vejam, ele é monossilábico, termina em A seguido de S. Isso quer dizer, que ele é um monossílabo átono. Que nem quando a gente fala assim, ó, eu gosto, sei lá, da dentilha da minha avó, sei lá eu, tá? Monossílabo átono, tá? Então, se terminar em A, em E, em O, com S ou sem S depois, e não tiver acento, quando for monossílabo, aí é um monossílabo átono. A mesma coisa assim, ó, eu lhes avisei, tá? Eu lhes avisei. É um monossílabo átono, tá? Não leva acento. Ficou bem ali no meio do vermelho. Se ficou ruim de vocês lerem, me avisem, tá? Eu gosto do meu colega ou dos meus colegas. Terminou em O e não tem acento,
é átono. Vejam aqui, ó, pessoal, vou voltar rapidamente ao vermelho. E vejam aqui, ó, se eu digo isso aqui, ah, depois de todo esse trabalho para escrever, eu vi que vocês botaram que não dava para ler o de baixo. Obrigado por avisar. Vou botar do lado aqui, tá? Olha só o que eu quero que vocês vejam. Nesse primeiro aqui, hoje, gosto de chocolate. Concorda comigo que eu posso dizer se e eu, no caso, digo, né? Quase como se fosse um i e dizer assim, gosto de chocolate. Agora, olha esse outro aqui, ó. Talvez eu dê chocolates a ela. Vejam, nesse segundo caso, eu não posso dizer talvez eu dê chocolates a ela. Eu tenho que dizer talvez eu dê chocolates a ela. Porque esse aqui tem acento, ele é tônico. Esse aqui sem acento é átono, né? O D, que é preposição, é átono. A forma verbal, dar, é tônico. Entendida essa comparação aqui? Maravilha, maravilha. Deixa eu ir para o nosso outro azul agora. Esse. Nossa. Aqui. Tônicos. Quais vão ser os monossílabos tônicos? Atenção. Tudo que acabar diferente de A, seguido ou não de S, E, seguido ou não de S, O, seguido ou não de S. Todo monossílabo que acabar de uma maneira diferente disso vai ser tônico, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Ora, a gente tem as vogais A, E e O. Faltam as vogais I e U. Tônicos. Eu gosto de ti. Tu sabes. Certo? Se acabar em ditongo, meu, é tônico. Ditongo nasal, não, tônico. Fonema nasal, lã, tônico. Se acabar em. Olha só, deixa eu botar um exemplo lá no A, ó. Instrumento do coveiro. Instrumento do coveiro no plural. As pás. Certo? Se acabar em consoante diferente de S, é tônico. Ó, paz é tônico. Dor é tônico. Trem é tônico. Ou seja, para resumir, todo mundo comigo agora, conecta. Palavra átona no português, palavra átona no português tem que ser monossilábica e terminar em A, E ou O, seguido ou não de S, tá? Tem acento.
Essas são as únicas palavras átonas da nossa língua. Todos os outros monossílabos terminam diferente disso, são tônicos, e todas as palavras que possuem 2 sílabas ou mais possuem sílaba tônica. Entendido, gente bonita? Aí. Maravilha. Posso passar o slide? Ou estão copiando ainda? Vai lá, Paola. Não, Priscila. Tu fizeste uma observação notável, eu diria, né? Tu tem perfeita razão quando tu diz que Luiz tem acento, Luiz com S, né? E Luiz com Z não tem acento. Mas não é por causa disso aqui. Tá? É pela regra dos hiatos que a gente vai ver, porque por essa lógica aqui, nenhum dos dois deveria ter. Tá? Mas tu tem razão que um tem e outro não. Não, capaz. É bom fazer esse raciocínio. O que estaria errado, Brenda? Desculpa. Professor, é que assim, os monossílabos tônicos seriam aqueles que não terminam em A, E ou O. Mas no slide está escrito monossílabos tônicos, dois pontos, serão acentuadas quando terminados em A, E, O. Aí essa parte fiquei confusa. Não, entendo a tua confusão. Olha só. Assim, ó. Se o monossílabo terminar em A, em E ou em O e não tiver acento, ele é átono. Mas se ele tiver acento, ele é tônico. Por isso ali, né? Monossílabos tônicos terão acentuados. Porque se eles não tiverem acento, eles são átonos. Foi? Eu vi que tinha mais gente em dúvida aí. Maria Fernanda. Foi agora a explicação? O que houve, Diana? Pergunta. Era essa mesma dúvida? Pode chegar pro lado rapidinho para eu tirar print, sir? Vou achar aqui. Ah, assim, ó, Diana. Ah, se a tua dúvida é a mesma que as meninas estavam antes, é o seguinte. Se o monossílabo termina em A, E e O, com S ou não depois, tanto faz, o que que acontece? Ele é átono se ele não tem acento gráfico. Tá? Tipo ali, ó, mas, da, e, do. Mas se ele tiver o acento gráfico, aí ele é tônico. Me avisa aí se ainda não foi, tá, Diana? Enquanto isso, eu vou pular para a Joana. Se não é acentuado, é. Exato, exato, Joana. Exato. Tem acento, se ele terminar diferente de A, E e O, ele vai ser tônico, mesmo sem acento. Né? Só os que terminam em A, E e O precisam do acento para ser tônico, senão são átonos. Estamos também. Diana, estamos só por ti aí. Quem é de cópia e tal, de print, já vai ser. Vou passar. Vou colocar lá em cima, ó, Diana. Tá, tá. Esse daqui, eu escrevo algo assim, ó. Gosto da polenta da avó.
tá? Esse segundo dar aqui é o verbo dar. Não dá para segurar. Verso do ira. O monossílabo que não tem acento e terminar em a ou em e ou em o, ele é átono. Átono. Se ele terminar em a e tiver acento, ele é tônico. E a mesma coisa vale para o monossílabo que termina em e e em o. Com acento tônico, tem acento átono. Foi Diana. Ah, tá. Tônicos aqui. Os tônicos é assim, ó. Tudo que acabar diferente de A, E e O. Não, sem problema, Diana. Só concentra na minha. Tudo que for monossílabo e não acabar nem em A, nem em E e nem em O, terminar com I, que é diferente, com U, que é diferente, com ditongo, pode ser nasal, com tio, com consoante. Tudo que terminar diferente vai ser tônico e não vai precisar de acento. Entendeu? É só a última letra ali. Se for A, E e O, precisa de acento para ser tônico. Se for diferente, vai ser tônico sem acento. Se não terminar em A, E e O. Isso. Então é isso aí. Aí o resto é tudo tônico. Isso aí. Como é que eu estou de tempo? Tenho mais 5 minutinhos, vamos lá. Pessoal, aqui nós temos para vocês a regra das oxítonas, tá? Ela é parecida, mas ela é diferente. Então, já vou começar. Bom, vamos começar assim, ó. Nós temos as oxítonas serão acentuadas quando terminadas em A, seguido de S ou não, E, seguido de S ou não, O, seguido de S ou não. Até aqui são as mesmas dos monossílabos, tá? A diferença é que aqui entra o em e o em. Tá, pessoal? Eu ia falar de um pega-ratão para vocês. Qual é o pega-ratão? Eles vão lá e colocam assim, ó. Marque a alternativa que as duas palavras são acentuadas pela mesma regra. Daí na alternativa A tem assim, ó. É e até. Pessoal, não é a mesma regra. É monossílabo. É monossílabo tônico. Ah, vocês entendem isso? E até é oxítona. O que quer dizer oxítona? Última sílaba tônica. Se a palavra só tem uma sílaba, não tem primeira e última sílaba, é a única. Certo? Então, são duas coisas diferentes. Certo? É que nem. Tá? Então, vamos lá. Ó. Tamanduá, última sílaba tônica. Ali,
as. Última sílaba tônica. Forma verbal. Tu fugirás. Né? Tu vai amar ele. Vai amá-lo. Nota que esse pronome aqui não conta. Tá? Esse pronome átono não conta. Então, tu está analisando apenas o verbo, a forma verbal amar. E aí ela é oxítona. Certo? No E, de novo, se for aberto, acento agudo, se for fechado, acento circunflexo. Ralé. O que acontece se eu tirar o acento de ralé, pessoal? Fica o imperativo do verbo ralar. Rale queijo para mim, por favor. Certo? Ó, chimpanzés. Você, fechado, acento circunflexo. Contê-lo, de novo, esse pronome não conta. Né? Contê-lo. Certo? Terminado em O. Afundó. Filó. Fechado. Obô. Propor isso. Ou propô-lo. Tá? Esse cara não conta. Oxítona no propor. Pessoal, tu só avalia o verbo, Augusto. O pronome tu ignora, ele não faz parte do verbo. Ele está apenas ligado ao verbo por um hífen, mas ele não é uma parte da palavra do verbo. Tá? Em qualquer caso. Inclusive, o pronome não conta. Pessoal, olha só aqui, ó. A gente tem aqui essa palavra e aqui a gente tem outra, ó. Observem. Essa palavra aqui, ó, é porém. Eu pedi para porem o meu nome na lista, por exemplo. Porém. Se tiver acento, porém. Tá? Também. Parabéns. Reféns. É por isso que, ó, item e itens não tem acento, pessoal. Por quê? Só levaria acento se fosse oxítona. Mas a tônica é paroxítona. Item, que nem porém, certo? Então não tem acento, nem item, nem seu plural item. Tudo certo, gente bonita? Pegaram a visão? Que coisa linda, pessoal. O que houve, Priscila? Diga. Vá. O que enrolou? Não, vamos fazer o seguinte. Priscila, tu tem uma dívida agora comigo. Amanhã tu vai me lembrar que deu uma enrolada no porém ali. Tudo bem? Combinado, então. Vai ser essa que eu vou dar amanhã, Sofia. Eu estou dando um jeito de vocês comparecerem na minha aula de novo amanhã. Tá? É tipo novela isso aqui. No final a gente deixa um misterinho para vocês voltarem. Beijo, pessoal.